Fala pessoal, a gente volta ao canal Guia do Saneamento. Aqui quem está falando é o professor Thiago Belli e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a remoção de fósforo de esgoto. Como é que a gente pode favorecer lá na nossa estação de tratamento de esgoto para que esse processo aqui, o processo de remoção biológica de fósforo, ocorra? A gente sabe que sistemas tradicionais de tratamento, como luz ativada convencional, são pouco eficientes na remoção de fósforo. Normalmente aí abaixo de 35% comparando com o valor da entrada. Então o que será que a gente precisa fazer na estação de tratamento para que a gente alcance uma maior eficiência? E a gente chegue a valores como de 80%, 90% na remoção de fósforo sem utilizar coagulantes, sem usar cloreto férrico, sulfato de alumínio, que inclusive tem um vídeo aqui no canal abordando esse tema. Então a gente quer favorecer o quê? A remoção biológica, não quer ser utilizado em processos químicos. Como será que a gente pode alcançar esse objetivo? É o que a gente vai debater ao longo desse vídeo. Muito bem, pessoal, então antes da gente partir aqui para a nossa ideia inicial de como buscar favorecer essa remoção, o que a gente precisa fazer na ET para favorecer essa remoção, antes disso vamos nos preocupar um pouquinho sobre a problemática do fósforo. Quanto que tem de fósforo no esgoto sanitário? Essa é uma pergunta importante que a gente pode se fazer antes de estudar a sua remoção a fundo, que é o que esse vídeo pretende, né? Então veja, pessoal, como vocês veem em tela aqui, a quantidade de fósforo presente no esgoto sanitário, deixa eu pegar minha caneta aqui para poder mostrar melhor, vejam, está aqui presente, né? Um valor típico de 7 mg por litro ali no esgoto sanitário. Tá? Assim como outros poluentes presentes, né? A gente já estudou aqui no canal, mas hoje o foco é o fósforo. A princípio esse valor, quando comparado com a DQO, com a amônia, ele parece baixo, né? 7 mg por litro é pouco se comparado com a concentração de DQO, com valor típico de 600, né? Mas acontece que essa concentração, mesmo pequena, ela é bastante relevante quando a gente considera o lançamento desse efluente no ambiente aquático, haja vez que o fósforo é um nutriente limitante, pessoal, que acentua aquele processo que a gente já discutiu aqui, conhecido como eutrofização, que é esse crescimento excessivo de algas, aí, como vocês veem em tela, que acaba trazendo alguns prejuízos para o corpo hídrico, como uma condição mais anaeróbia nas camadas de fundo do corpo hídrico, porque você impermeabiliza ali a penetração de luz, né? Então a sua remoção ela é importante, sobretudo, para minimizar a ocorrência do processo de eutrofização, não é? E aí eu comentava anteriormente, pessoal, que a remoção do fósforo em ETs ela é pouco efetiva, às vezes ficando aí próximo a 30%, 35% com sistemas convencionais. Vai daí que muitas ETs acabam incorporando no seu sistema de tratamento o processo de coagulação, floculação para remoção química desse fósforo presente no esgoto. Mas veja, isso é um aporte adicional, a gente vai acabar encarecendo um pouco mais o sistema de tratamento, porque vai ter a dependência de compra de produto químico, unidades de aplicação, dosagem, enfim, é uma alternativa que também tem o seu custo. E claro, você passa agora a gerenciar um lodo com metal, algo que destoa da característica daquele lodo mais orgânico quando a gente não tem a presença do processo físico-químico. Então estudar alternativas ao processo de remoção biológica de fósforo, como os processos aqui que a gente vai estudar hoje, é interessante, tá? Porque ele fica focado justamente no crescimento de micro-organismo, de repente um micro-organismo aí que a gente vai estudar hoje, que tem uma habilidade para conseguir remover esse fósforo de maneira mais eficiente. E aí quando a gente está falando em remoção biológica de fósforo, pessoal, tem que se entender que o fósforo ele vai ser removido em todos os sistemas biológicos de tratamento, seja luz ativado, reator de membrana, reator de líquido móvel, sim, ele vai ser removido. A questão é o quanto, né? Então vejam aqui em tela o que acontece. Quando você tem um sistema de luz ativado convencional, a remoção do fósforo ela vai se dar, sobretudo, para síntese celular de novas bactérias. A gente sabe que um sistema biológico é baseado no crescimento de micro-organismos. À medida que esses micro-organismos vão crescendo, eles vão incorporando fósforo para produzir uma nova célula. Só que essa quantidade é muito pequena. Tá? Então veja aqui, de 1 a 2% da massa total de bactérias que cresce ali naquele sistema e que vai ser removido na hora de descartar o lodo. E aí no final das contas, quando você faz entrada e saída, vai dar aquele númerozinho ali de 30%, 35% de eficiência na remoção desse nutriente. Então é como se a gente ele pegasse uma bactéria e fizesse uma quantificação dos elementos químicos que tem na bactéria. O fósforo está ali presente também. E é isso que vai dar aquele de 1 a 2% da presença desse elemento químico aí na bactéria. Por ser pouco a presença dele ali, acaba que no cômputo geral da estação essa eficiência vai ficar limitada a menos de 35% quando você compara lá o fósforo da entrada, lá do esgoto, com o fósforo lá na saída da sua estação. Então veja que é uma eficiência que destoa um pouco do que você procura quando quer fazer o tratamento satisfatório do teu efluente.
e aí buscar alguma alternativa que favoreça ali no processo de lodos ativados, que não o processo físico-químico, é interessante. É o que a gente vai estudar agora, tá, pessoal? Então, quando você quer favorecer a remoção biológica de fósforo, para além desse valor que resulta numa eficiência baixa, a gente está falando do quê? Está falando desse processo mais recente, que em português a gente chama de biodesfosfatação, mas que em inglês tem uma sigla que a gente vai usar bastante chamada EBPR. Seria a tradução de Enhanced Biological Phosphorus Removal. Seria mais ou menos ao pé da letra uma remoção biológica de fósforo otimizada. Por que otimizada? Olha só agora a quantidade de fósforo que vai estar presente nessas células bacterianas que vão estar presentes quando você favorece essa biodesfosfatação, até 15%. E aí, como consequência, aquela eficiência anterior que era de no máximo 35% passa para valores bem superiores, 80%, 90% de remoção de fósforo. Então já é uma quantidade bastante interessante, uma eficiência que chama atenção para o processo de biodesfosfatação, por isso que a gente vai abordar aqui no canal. E aí, quando eu falo de favorecer, pessoal, justamente essas bactérias que vocês veem em tela aqui, os organismos acumuladores de fósforos, como são conhecidos. É ele que tem que enriquecer ali no lodo dessa estação de tratamento de esgoto para que você alcance aquela eficiência de 80%. E como é que faz para enriquecer? Será que eu tenho que comprar esse inóculo? Tá ali, vem uma operação um pouco mais custosa? Não, pessoal. Basicamente, o que a gente vai precisar é estabelecer na nossa estação de tratamento a alternância de duas fases. Uma fase anaeróbia e uma fase aeróbia. Tá? Então, com essa alternância, a gente favorece, como eu estava dizendo, o desenvolvimento dessas OAPs, desses organismos acumuladores de fósforo, que são aquelas bactérias que fazem a biodesfosfatação. E para que a gente alcance isso na estação de tratamento de esgoto, claro, a gente vai ter que implementar algumas etapas no tratamento que vão para além daquele único tanque de aeração, né? Então, lodos ativados convencional, como a gente já estudou aqui no canal, seria basicamente tanque aeróbio aqui, né? Depois vem lá o nosso decantador secundário. Quando a gente quer favorecer a biodesfosfatação, vamos implementar um tanque anóxico, tá? Que a gente já estudou aqui também, que é para desnitrificar. Então, se a gente fizer só o tanque anóxico aqui, o processo aeróbio, a gente estaria removendo matéria orgânica e nitrogênio. Mas a gente quer agora alcançar também a remoção de fósforo. Para isso que a gente vai implementar mais um tanque, é o nosso tanque anaeróbio, tá? Então, vejam que esse processo, conhecido como UCT, University of Cape Town, é um sistema de tratamento, né, desenvolvido aí e patenteado com esse nome, o CT. Ele serve, pessoal, para favorecer aquela biodesfosfatação, porque ele tem, ora, a alternância que a gente precisava de um ambiente anaeróbio e um ambiente aeróbio. Ao fazer as devidas recirculações de lodo entre essas câmaras, anóxica e anaeróbia, a gente consegue, então, favorecer o crescimento daquela PO, ou melhor dizendo, daquela OAP, né, organismo acumulador de fósforo. E aí, como consequência, alcançar aquela eficiência mais satisfatória, mais elevada da remoção biológica desse nutriente aí. E aí, se a gente fosse monitorar essa estação, para dizer que realmente aquele tanque está funcionando como tanque anaeróbio, para aquele tanque aeróbio está funcionando realmente como tanque aeróbio, o que a gente precisa? Uma boa indicativa disso, pessoal, é o que a gente chama de potencial de oxirredução, nosso ORP. Tá? Por que ele é importante ser negativo no ambiente anaeróbio? Porque justamente ali no ambiente anaeróbio, como vocês podem ver nesse gráfico aqui, que traz pra gente, ó, o ORP, o redox, né, o potencial redox, em zonas aeróbias, veja que ele está positivo daqui para cima, zonas anaeróbias, que ele está, né, do menos 100 a menos 500, e o anóxica, que seria a zona de transição, tá? Que é justamente onde vai ocorrer a nossa desnitrificação, tá vendo aqui nessa faixa. Ali no tanque anaeróbio que a gente está discutindo aqui, veja, esse tanque aqui é um tanque anaeróbio, né? Qual seria o ORP dele? Veja, o ORP do tanque anaeróbio vai estar compreendido para valores menores que 100. Só que pelo TDAH, por outros parâmetros que a gente vai estudar mais à frente, pelo tempo que esse licor misto, que esse lodo vai ficar ali, a gente vai alcançar essa condição aqui, ó. A condição de acetogênese, de formação de ácidos, bem importante, uma primeira etapa que a gente tem ali logo em sequência, que vai favorecer o crescimento dessas bacteriazinhas aí que vão fazer a biodesfosfatação. Então, por hora, o que vocês precisam saber? Bem, eu quero remover fósforo, eu preciso de um reator que, ora, trabalhe numa zona aeróbia, ora numa zona anóxica, ora numa zona anaeróbia e fazer as devidas recirculações de licor misto ali dentro. E claro, que cada uma dessas zonas tenha o ORP desejável
para aquele processo que a gente deseja, né? Ou melhor dizendo, para aquele processo que a gente queira que ocorra ali dentro. E aí se você for lá no seu reator e tirar uma amostra, vejam, isso aqui é um reator que a gente vai estudar mais à frente, que faz esse processo CBPR, que faz a biodesfosfatação. Então ele tem um ambiente anaeróbio e um ambiente anóxico. Se você for lá e tirar uma amostra aqui desse tanque, que é o tanque anaeróbio, e levar para o laboratório e medir o ORP, que se faz com um aparelho tipo esse aqui, é tipo um pHmetro, tá? Então você vai ter uma sondinha ali, vai mergulhar e ele vai aparecer para você aqui a leitura em milivolt. Se ele der negativo, na faixa adequada ali para o nosso processo, ok, então o seu reator está funcionando bem, ele vai condicionar o desenvolvimento do processo de biodesfosfatação. A mesma coisa no tanque aeróbio, tira uma amostra aqui, leva para o laboratório, faz a leitura, vai dar um valor positivo. Então, tá ok também. É assim que você vai conseguir monitorar se a sua ET está, de fato, para além da presença dos tanques, favorecendo o ambiente necessário ali para desenvolver a bactéria, né, o micro-organismo acumulador ali de fósforo. Saindo, pessoal, dessa escala mais macro e agora dando um zoom dentro do que aquilo que a gente quer que ocorra em cada um dos tanques, a gente tem mais ou menos esse esquema aqui que foi tirado ali do livro do Von Sperry. Então veja, ele divide em dois espaços aqui, né? O que estaria ocorrendo no reator anaeróbio e o que estaria ocorrendo no nosso reator aeróbio. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui para poder entender melhor essa bioquímica maluca que acontece ali dentro para que de fato ocorra a biodesfosfatação. Parece complexo, mas vocês vão me acompanhar bem. A primeira coisa, pessoal, é perceber que, olha, ali no nosso reator anaeróbio, ele está recebendo o quê? O esgoto. Então o esgoto cai primeiro aqui, ó, vem lá do decantador primário e aí já cai dentro do tanque anaeróbio. O que vai acontecer aqui? Vai ocorrer esse processo de formação de ácidos graxos voláteis, o nosso AGV. O que é isso, pessoal? Então vai ter uma bactéria fermentativa que vai fazer o quê? Vai fermentar, vai formar o nosso AGV a partir dessa descomplexação de matéria orgânica que vem no esgoto e vai formar esse ácido graxo volátil. Esse AGV, pessoal, se forma num ambiente redutor, por isso a importância de medir ali o ORP. Esse AGV é de interesse da nossa OAP. Agora, essa é outra bactériazinha que está representando o organismo acumulador de fósforo. Essa OAP vai capturar esse AGV, trazer para o interior da célula e transformar ele numa molécula complexa novamente, que é o nosso PHB, polihidroxibutirato. Acontece que esse transporte de fora da célula para dentro da célula, pessoal, tem um custo energético. Tá? A bactéria precisa de energia para fazer isso. E de onde ela tira? Nesse caso, ela tira das moléculas aqui, ó, de polifosfato. Esse P está representando essa molécula aí. Ele vai lá e quebra essa cadeia de polifosfato e isso gera uma energia intracelular que a bactéria usa para fazer esse transporte e armazenamento daquele AGV na fórmula de um complexo orgânico chamado PHB. Muito bem? Então essa é a parte importante da gente entender, de maneira bem resumida, claro, a bioquímica aqui é bem mais complexa que isso, mas para a gente aqui está de bom tamanho, do que acontece na etapa anaeróbia. Aí, a hora que essa bactéria é encaminhada, vamos voltar aqui, ó, da zona anaeróbia lá para a zona aeróbia, vai ocorrer agora a segunda parte da nossa explicação. Então agora em ambiente aeróbio, a nossa OAP vai queimar esse polihidroxibutirato, esse glicogênio intracelular que ela armazenou ali na etapa anaeróbia, mediante a oxidação aqui, devido à presença do oxigênio, e essa energia liberada da oxidação do PHB acaba sendo utilizada pela bactéria para recapturar o fósforo e reestruturar as moléculas de poli-P que teriam sido quebradas lá na etapa anterior. Tá aqui em cima. Então veja, agora ela vai lá e reabsorve esse fósforo e tira ele do licor misto. Então veja, na etapa anterior ela liberou o fósforo e na etapa aeróbia ela reabsorve o fósforo. Professor, mas daí meio que não se anula, né? A gente quer remover fósforo do esgoto que está vindo lá de fora, né? Aí uma hora ela libera, outra hora absorve, não fica no 0 a 0. Acontece, pessoal, que quando ela recaptura esse fósforo, ela recaptura numa quantidade superior àquela que ela tinha liberado. Em inglês chama-se luxury uptake, um consumo de luxo, um consumo em excesso de fósforo. É justamente isso que representa aquela fração que ela acaba removendo lá do esgoto sanitário. E claro, a gente foca aqui na remoção de fósforo, mas para a bactéria o importante é o quê? É gerar uma nova bactéria, é se multiplicar. E essa energia toda da queima do polihidroxibutirato também é direcionada para gerar uma nova célulazinha aqui, né? Ela vai lá e se multiplica. E assim você vai o quê? Enriquecendo o seu lodo, o seu licor misto, com a presença dessas bactérias. Então vejam, pessoal,
Primeiro você precisa numa zona anaeróbia para que você tenha a fermentação e produção da AGV, ok? Depois vai lá para a zona aeróbia, onde a bactéria vai reconstituir essas moléculas de polifosfato e com isso absorver novamente para o seu interior aquilo que está no licor misto. E nessa troca você observa a bactéria absorvendo um tanto a mais que aquilo que vem lá do nosso esgoto sanitário. Então vamos ver. Vamos se a gente tivesse que representar isso em laboratório. Como é que a gente observaria esses fenômenos ocorrendo? A gente viu aqui um pouquinho da teoria, agora vamos ver na prática como seria, né? Então suponha que esse tanque de geração que vocês veem em tela aqui faz parte de uma ET que tenha um tanque anaeróbio, um tanque anóxico e um tanque aeróbio. A gente quer ver como é que está o potencial de fazer a biodesfosfatação desse lodo ali. Será que está funcionando bem? Será que está desenvolvendo um processo de biodesfosfatação de maneira satisfatória? Então, o ensaio laboratorial vai nos mostrar justamente isso. Vai lá, coleta uma quantidade de lodo, leva para o laboratório, acondiciona no Erlenmeyer, deixa aqui sobre a agitação, liga o oxímetro, liga o pHmetro, liga o ORP, põe tudo ali para monitorar. Só para a gente averiguar como se fosse o nosso paciente, né? Vamos ver como é que está a performance desse lodo aí para fazer o processo de biodesfosfatação. E ora a gente vai fornecer oxigênio, ora não. De forma que, ora ele será anaeróbio, ora aeróbio. Então, muito bem, já entendemos o ensaio. Ele vai ter, portanto, duas etapas, a etapa anaeróbia e a etapa aeróbia, uma etapa redutora e uma etapa oxidante. Então vamos iniciar pela nossa etapa anaeróbia, a nossa etapa redutora, que é onde o esgoto cairia dentro do reator, né? Aqui a gente vai simular o nosso experimento com uma solução contendo matéria orgânica, no caso aqui acetato de sódio, como se fosse um vinagre, tá? Você pega ali o vinagre, vai ter ácido acético, é basicamente a mesma coisa. Por que o acetato de sódio? Porque ele tem uma estrutura molecular que já é o nosso próprio AGV, que é o que a bactéria, a OAP, tem interesse. Então a gente vai facilitar o trabalho ali e já vai dar de cara logo o AGV para ela. E aí deixa passar um tempo, no caso aqui 1 hora. O que vai começar a acontecer? Bem, a OAP, a hora que se deparar com esse ácido graxo volátil, ela vai iniciar o processo de libera e absorve que a gente acabou de ver aqui. O que vai de imediato ocorrer? Vai ocorrer esse consumo do AGV que a gente botou aqui no nosso acetato. Depois, vai começar a acumular PHB, que a gente acabou de estudar ali, né? Vai pegar esse AGV e vai acumular na forma dessa molécula orgânica. E como consequência, para obter energia, ela vai lá e quebra as moléculas de fosfato e libera fósforo para o licor misto. Se a gente desse um zoom ali dentro desse frasco com lodo, com acetato que a gente jogou, o que estaria ocorrendo? Estaria ocorrendo a liberação e o aumento da concentração do fosfato. É o que vocês estão vendo aqui. Se a gente botasse isso num gráfico, ó, conforme está aqui do lado, o que tem o gráfico? Mostra pra gente num eixo vertical a concentração de fosfato e aqui no eixo horizontal o tempo. Então vejam, pessoal, que a concentração de fósforo está aumentando. Até um certo ponto, né? Não vai ter fósforo ad eterno ali, ela vai liberando aquilo que ela tem dentro da célula. E liberou porque teve o AGV. Muito bem, então assim terminou a primeira etapa do ensaio. O que vai ocorrer aqui? Na sequência a gente faz o quê? Vai para a etapa 2, que é a etapa aeróbia. Passada essa 1 hora do ensaio, liga a aeração ali no nosso frasco. O que será que vai começar a ocorrer? Conforme a gente viu antes, pessoal, a PAO, ou melhor dizendo, a OAP, PAO é sempre a sigla em inglês, eu acabo usando mais, mas a OAP, Organismo Acumulador de Fósforo, vai se deparar com a presença de oxigênio e vai começar a fazer o quê? A oxidar o PHB, gerando energia para recapturar o que? Esse fosfato aqui. E vai jogar ele para o interior da célula novamente. Tá? Então, se a gente desse um zoom ali, a gente ia perceber esse fósforo sendo reabsorvido para o interior da célula e, consequentemente, diminuindo no seio da solução. Não é? E, claro, para que isso ocorra, como já dito, a oxidação do PHB e do glicogênio também passa a ocorrer como forma de gerar energia. E para a bactéria, que é o mais interessante, a geração de uma outra bactéria, uma nova OAP. Então, nesse caso, pessoal, é bem importante perceber que, para além daquele fósforo que ela liberou, ela estaria absorvendo também o fósforo que viria junto com o esgoto. Tá? Um consumo a mais para eliminar ele da entrada e saída da ET. Importante fazer essa ressalva, porque senão parece que libera e absorve a mesma quantidade, no final das contas dá nulo. Não, o processo ele é efetivo, ele acaba absorvendo mais do que liberou e aí, como consequência, você tem uma ET mais efetiva na remoção de fósforo. Como é que a gente faz para saber a concentração? Na prática, o que foi feito? Esse ensaio é feito no laboratório, usando, claro, como dito ali, um Erlenmeyer, onde a gente já condiciona o lodo, rico em OAP, aquele inóculo que foi retirado lá da estação que já fazia esse processo, depois usa uma bombinha aqui para fazer a filtração e aí o líquido permeado que passa aqui é que a gente vai lá analisar a
concentração do ortofosfato, né? Por isso que a gente consegue produzir o gráfico ali, agora com ele decaindo, né? Antes a gente tinha a concentração subindo, né? Vou voltar aqui para vocês verem. A concentração ali do fósforo está subindo, 60 minutos, ligou a aeração, o que aconteceu? A concentração do fósforo agora vai ser decrescente, vai diminuindo, vejam só, diminuindo até que não tenha mais fósforo para absorver. Ela já absorveu tudo que ela tinha liberado, além daquilo que estava no esgoto sanitário. E aí, se a gente juntar as duas etapas, então, a etapa 1 e a etapa 2, como será que fica esse gráfico? Fica dessa forma assim, ó, pessoal. Então, vejam. Primeiro, ela liberou toda a quantidade de fósforo, depois absorveu tudo que tinha liberado e também a quantidade no esgoto que foi adicionado. Então, em resumo, vocês poderiam entender o processo de biodesfosfatação, primeiro, como um ambiente anaeróbio, em que ocorre, vejam só, liberação do fosfato, consumo do AGV e acumulação do PHB. Depois, no ambiente aeróbio, a absorção do fosfato, consumo do PHB e, claro, a geração de novas OAPs, né, que está PO do inglês. Então, OAP, organismo acumulador de fósforo. E aí, supondo que a gente monitorasse, para além da concentração de fósforo, a concentração de DQO no licor misto ali daquele ensaiozinho, o que será que aconteceria? Ou o carbono orgânico dissolvido, que também é um indicativo de matéria orgânica. Vejam, ele ia decair na etapa anaeróbia, até praticamente toda a sua exaustão e depois praticamente não ter na etapa aeróbia. Isso é bem importante, tá, pessoal? Porque se tiver matéria orgânica lá na etapa aeróbia, lá no nosso tanque aeróbio, a proliferação desses OAPs, desses organismos acumuladores de fósforo, seria prejudicada, porque ao invés desse oxigênio que está caindo ali, ó, ao invés desse oxigênio ser utilizado lá para oxidar PHB, para fazer a segunda parte da biodesfosfatação, ele acabaria sendo utilizado por que a gente chama de bactérias heterotróficas comuns para remoção de DQO, para remoção de matéria orgânica. Então vejam que, para além de ter as etapas anaeróbias corretamente, é importante que não sobre carbono lá para o nosso reator aeróbio, para que ele seja de fato um reator mais voltado para nitrificar, mais voltado para reabsorver o fósforo, do que para oxidar a matéria orgânica comum. Por isso que quando você tem a presença do tanque anaeróbio, essa matéria orgânica quando cai ali primeiro, ela é feita sua remoção via o processo de biodesfosfatação que a gente está estudando aqui, mas como vantagem tem que quando cair lá no tanque aeróbio, o último, já não vai ter mais matéria orgânica, então você tem uma economia de oxigênio no teu processo, ou seja, o teu difusor de ar, o teu aerador poderá ser menor, de menor porte. Para além de remover o fósforo, vejo que tem algumas vantagens técnicas, a questão de você botar no seu sistema a presença desses tanques anaeróbio, anóxico e aeróbio. Muito bem, professor, entendi então que na etapa anaeróbia libera o fósforo, na etapa aeróbia absorve e que não pode sobrar matéria orgânica lá no tanque aeróbio, mas e pensando no fósforo, né? Quando que eu vou descartar esse efluente? Se eu olhar aqui para a estação de tratamento, né? Que hora que seria oportuna para eu fazer o descarte? Seria oportuna, então, aquela hora em que você tem uma menor concentração de fósforo no seu reator. E qual deles apresenta a menor concentração? Justamente no reator aeróbio. Então, a partir daqui que você vai lá, joga para o decantador secundário e aí, com uma passagem aqui para sedimentação, o lodo vai lá para o fundo e você descarta o teu efluente com um mínimo residual desse nutriente que é o fósforo. E onde ele vai estar, então? Bem, se a gente lembrar que ele foi absorvido, ele vai estar no interior das bacteriazinhas aqui, no interior das células bacterianas que foi para o fundo e aí você tem um lodo de descarte rico em fósforo, um lodo de descarte rico em fósforo. E assim você separou então, pessoal, o fósforo que antes estava na fase líquida, agora ele está na fase sólida, incorporado ao lodo. Esse lodo deve ser devidamente gerenciado, desidratado, secado e disposto adequadamente, a depender da legislação local, um reaproveitamento agrícola ou, então, em últimos casos, uma disposição em aterro sanitário. Agora, partindo para alguns exemplos em escala real do processo BPR, do processo de biodesfosfatação, conheço algumas ocorrendo aqui no Brasil, uma delas é essa EPAR Capivari 2, inclusive a EPAR, né, na NEMET, é a Estação Produtora de Água de Reuso, que tem a presença do reator de membrana ali, mas o foco hoje é falar do processo biológico. Essa ET, como vocês veem uma imagem aérea, ela tem a presença aqui dos nossos tanques anóxico, anaeróbio, né? Uma ET aqui em paralelo, se eu dividir ela vai dar aqui uma proporção melhor, onde você tem a presença do tanque aeróbio, do tanque anóxico, do tanque anaeróbio e aqui do outro lado a mesma coisa. Então vejam que são os tanques necessários às devidas recirculações de lodo
nessa estação de tratamento estão presentes aí para fazer o processo de biodesfosfatação. Temos também, ainda em Campinas, da mesma companhia de saneamento, a Sanasa, a ET agora Boa Vista, que também, né, na foto aqui em construção ainda, está sendo concebida para fazer o processo de biodesfosfatação também, ou seja, tanque anaeróbio, tanque anóxico e tanque aeróbio na linha de tratamento. Mas veja, pessoal, para além de criar esses tanques, é muito importante que as linhas de recirculação, no caso aqui do processo UCT, seja muito bem executada. Veja que a gente tem o esgoto entrando aqui a partir do decantador primário, cai no tanque anaeróbio, depois vem para o tanque anóxico e depois o tanque aeróbio. Mas veja que a gente tem linhas de recirculação interna. O lodo lá do tanque aeróbio volta para o tanque anóxico para ser desnitrificado e do tanque anóxico, uma vez removido o nitrato, ele volta para o tanque anaeróbio. Além dessas recirculações internas, também temos o retorno do lodo lá do decantador, que vem aqui para o tanque anóxico. Tá? Então veja que tem uma série de recirculações, tanto do lodo quanto interna, que tem as suas taxas, os valores recomendados aí, para que a gente tenha um melhor desempenho do processo EBPR. Além dessas recirculações, pessoal, tem alguns parâmetros operacionais bem importantes, eu vou citar 3 aqui, que são o TDAH do reator anaeróbio, a idade do lodo e uma relação DBO sobre fósforo mínima para que a gente favoreça a remoção biológica do fósforo. Então vamos lá, vamos discutir primeiro o TDAH do reator anaeróbio. Qual o valor do TDAH aqui neste tanque anaeróbio, nosso primeiro tanque, né? Ou seja, TDAH, lembrando que é volume sobre vazão. É igual a isso aqui. Qual é o valor recomendado na literatura? De 30 a 60 minutos, que é o tempo suficiente para que a gente verifique a fermentação da DQO rapidamente biodegradável em AGV e que ele seja assimilado pela bactéria, pelo organismo acumulador de fósforo. Então a gente tem que ter um TDAH compreendido entre meio a 1 hora nesse tanque anaeróbio. Muito bem, vamos para o próximo parâmetro operacional importante aqui do nosso sistema, que é a idade do lodo. A idade do lodo para esse sistema normalmente é um pouco mais baixa, ou pelo menos um valor mínimo que você precisa para nitrificar. Por que será isso? Veja, lá na nitrificação, quando a gente estudou, a gente viu que é feito por processo, ou melhor dizendo, por micro-organismos autotróficos, né, que tem um crescimento lento. Então a gente tem que ter um mínimo de idade do lodo ali, de 2,5 dias, para que ela cresça. E aí a gente acaba incorporando isso para o processo EBPR. Então quanto menor a idade do lodo aqui, mais interessante, e até porque você tem que pensar que não é só fósforo que a ET quer remover, ela também quer remover amônia. Então você tem que contemplar isso, mas também olhar para o outro processo que está ocorrendo. Então TDAH de 30 a 60 minutos, idade do lodo de 2,5 para cima, não muito alto, que isso também pode ser prejudicial para o processo EBPR. E por último, uma relação, pessoal. Tem que pensar no teu esgoto que você vai tratar de DBO sobre a concentração de fósforo de no mínimo 30 para que a gente consiga favorecer a biodesfosfatação. Então essa relação seria o quê? Então vamos supor que a DBO do esgoto seja 300, o que é bem comum, né? Dividido por uma concentração de fósforo, vamos supor que seja 10, aí vai dar o nosso 30 como uma relação mínima para que a gente tenha esse processo de biodesfosfatação favorecido. Então, pessoal, o que você percebe? Tem várias coisas que precisam ser cuidadas para além do que só posicionar os tanques, recircular adequadamente, pensar no TDAH adequado, idade do lodo favorável, uma relação de DBO, DQO no esgoto que também seja interessante. Esse último, inclusive, se você pensar, não tem muito como controlar. A questão aqui é evitar a ligação de redes com água de chuva, que vai diluir a concentração de matéria orgânica aí e não vai fermentar, não vai produzir o AGV, não vai acumular PHB e toda aquela outra história que a gente conversou da bioquímica da OAP. Então, uma série de cuidados que você precisa ter, mas que é uma alternativa ao processo químico de coagulação que a gente viu em outros vídeos aqui do canal. Então dá para remover fósforo biologicamente de maneira eficiente via a biodesfosfatação, se você levar em consideração todo esse aspecto geral do sistema. E aí só para comentar, pessoal, existem também outras configurações de reatores biológicos que alcançam a biodesfosfatação, que não só esse processo UCT, que é esse que vocês estão vendo em tela aqui. Tem o UCT modificado, o Bardenfo de 5 estágios, o A2O, são vários outros processos, não vou abordar aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, mas que vocês podem encontrar maiores explicações um pouco aqui de maneira resumida no livro do Von Sperling e de maneira mais completa aqui no livro do Metcalfe-Eddy, onde a gente vai ter não só a descrição do processo UCT que eu abordei hoje, mas também desses outros ali que eu elenquei. Tá bom, pessoal? Então encarem a remoção biológica de fósforo como uma alternativa ao processo
químico e que, se bem operado, bem orquestrado, você consegue alcançar também eficiências semelhantes quando se faz uso do coagulante. Ok, pessoal? Aqui quem está falando é o professor Thiago Belli, vou ficando por aqui. Ficou com alguma dúvida em relação ao conteúdo? Deixe nos comentários, eu tenho o maior prazer em responder. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.